Olá, o meu nome é Natália Mari da Silva. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o nosso trabalho de prática de construções voltadas para a educação de jovens e adultos. O meu grupo é composto por mim, pela Ana Vanessa, pela Camila Gabriela, pela Fernanda Alves, pela Pamela Fernandes e pela Stephanie Sueli. A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino criada pelo governo federal, que abrange todos os níveis da educação básica do nosso país, destinada a jovens e adultos que não tiveram acesso à educação ou não conseguiram completá-la em seu período regular. A EJA é ofertada tanto no ensino presencial quanto no ensino à distância, conhecido como EAD. Anteriormente, a EJA era conhecida como supletivo. Hoje em dia, é um programa dividido em etapas ao alcance do ensino fundamental e médio. Para o ensino fundamental, jovens a partir de 15 anos que não completaram as etapas entre o primeiro e o nono ano do ensino fundamental. No ensino médio, adultos maiores de 18 anos que não completaram o ensino médio. Ao concluírem, estes estarão aptos para realizar provas de vestibulares e o Enem para ingressar em uma universidade. Agora que vocês já conhecem um pouquinho da história da EJA, a educação de jovens e adultos, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a educação matemática para jovens e adultos. A matemática, abordada no ensino da educação de jovens e adultos, acaba não despertando o interesse do estudante somente um conhecimento superficial da disciplina. Foi constatado que os alunos possuem nenhum ou tão pouco conhecimento sobre essa disciplina. No desenvolvimento desse trabalho, vamos mostrar para vocês como a matemática financeira pode ser abordada para a educação de jovens e adultos, mostrando para eles a importância desse conhecimento no seu dia a dia. A matemática em nosso cotidiano. A matemática está presente em muitas atividades do nosso dia a dia. Atividades às vezes profissionais, às vezes infantis, nos jogos e nas brincadeiras. Também está presente na nossa cozinha. Quando vamos fazer uma receita, usamos muita matemática, pois calculamos medidas de alguns produtos. Até na bebida, quando há misturas de algumas bebidas, calculamos porcentagem e quantidade de bebidas a serem misturadas. Sempre usamos cálculos. No supermercado, um exemplo, usamos os cálculos para pesar quanto queremos comprar de batata, quanto queremos comprar de cebola. Isso é matemática. A matemática ela é usada na divisão de alguns produtos. Quando dividimos a nossa fruta preferida e partimos ao meio, olha aí a matemática. Ou quando abastecemos os nossos veículos. Calculamos quantos litros de gasolina ou álcool vamos ter se abastecermos um exemplo de R$ 100, R$ 50. A matemática está em todo lugar. Quando calculamos os dias para chegar ao final de semana ou uma data especial, o aniversário, o final de ano, a matemática está presente aí. Também está presente na construção civil. Um pedreiro usa a matemática diariamente, quando calcula a quantidade de cimento que vai precisar para fazer um muro. Olha a matemática aí de novo. E também temos a matemática financeira, quando calculamos os valores dos aumentos. Um exemplo, tivemos um aumento considerável da cesta básica entre o ano de 2019 e 2020. Então, calculamos no supermercado qual arroz comprar, qual óleo comprar, qual valor que estava há um mês antes e qual valor estamos pagando agora. Sempre usamos a matemática em nosso cotidiano, por mais que não percebemos. Portanto, se ficarmos atentos a tudo que acontece no nosso redor, iremos ver que a matemática não se trata de apenas de uma simples diversão ou de uma simples aula chata na escola, mas sim de um conteúdo bastante importante que faz parte das nossas vidas e que carregamos pelo resto de nossas vidas. Agora, iremos resolver a questão número 9 da nossa sondagem. Vamos ler? Um feirante comprou 10 caixas de frutas por R$ 120. Ele vendeu 4 caixas com lucro de 40%, 3 caixas com lucro de 20%, 2 caixas pelo preço de custo. E se uma caixa de frutas se estragou e não foi vendida?
Então, o seu lucro total na venda dessa fruta em relação ao preço de compra foi de... Iniciaremos descobrindo quanto ele pagou em cada caixa. É só dividir R$ 120 por 10, que será R$ 12 por caixa. Em seguida, iremos encontrar quanto de lucro ele obteve nas 4 caixas de 40%. Então, iremos realizar uma regrinha de 3. Aqui temos o valor de cada caixa que ele comprou, 100% que é o valor total de lucro, o X não sabemos, iremos descobrir, e os 40% é o que ele obteve de lucro. Então, 100 vezes X, 100x. 12 vezes 40, 12 vezes 40. Isolamos o X, 12 vezes 40, 480. O 100 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Cortamos, 48 dividido por 10 é 4,80. Esses 4,80 é o valor que ele teve de lucro em cada caixa. Se ele vendeu 4 caixas, ele obteve um lucro de R$ 19,20. Posteriormente, faremos o mesmo esquema anterior. Agora, com as 3 caixas, ele obteve lucro de 20%. Vamos lá? 100 vezes x, 100x, que vai ser igual a 12 vezes 20. O x isolado, o 100 está multiplicando, vai passar dividindo, a gente corta os zeros e vai dar R$ 2,40. Esse aqui é o lucro que ele teve por cada caixa. Agora, iremos multiplicar por 3, que é o valor de caixas que ele vendeu por esse lucro, que vai ser igual a R$ 7,20. Após encontrarmos o valor dos lucros que ele ganhou com as vendas, iremos achar o valor total de seus lucros. Então, iremos fazer R$ 19,20 mais R$ 7,20 e iremos somar, que dará R$ 26,40. Porém, uma caixa se estragou, então tiraremos R$ 12,00, que é o valor de uma caixa. Logo, restará R$ 14,40. Agora, usaremos novamente a regra de 3 para acharmos em porcentagem o lucro que ele obteve com as vendas. Então, pegaremos R$ 120,00, que é o valor que ele gastou com as caixas, 100%, que é o valor total, R$ 14,40, que é o que ele teve de lucro, e o X, que não sabemos ainda. Então, montaremos a conta igual anteriormente e restará 12%. Esse valor é o valor que ele teve de lucro. A matemática é utilizada em tudo. Tudo você pode ver, perceber e com certeza vai comprovar que tem a existência da matemática. Na aula de hoje, nós decidimos abordar com os nossos alunos a educação da matemática financeira. A matemática financeira, ela pode ser voltada em vários aspectos. Nós podemos incluí-la na parte de uma decisão de compra. No caso, o que é mais vantajoso, comprar à vista ou a prazo? Podemos utilizá-la no investimento, aonde é melhor em se investir. Um exemplo, na poupança ou no Tesouro Direto Nacional. Qual que vai ter a maior rentabilidade? Nós podemos também utilizar a matemática financeira nas compras do dia a dia da nossa casa. E é nesse segmento que nós elaboramos esse exercício. O nosso exercício, ele está sendo elaborado em cima do grande aumento dos produtos que compõem a cesta básica. Teve produtos que o aumento chegou a mais de 10% esse ano. No caso, aqui nós colocamos alguns produtos que sofreram um grande reajuste. Para o melhor entendimento dos nossos alunos, antes de aplicarmos esse exercício, nós passamos um vídeo explicando sobre a matemática no dia a dia, passamos também uma sondagem, para ver as contas que eles têm uma maior dificuldade, para a partir daí a gente conseguir retomar o que eles já sabem. E passamos também uma reportagem
da folha aonde está explicando a taxa de aumentos dos produtos que compõem a cesta básica. Para melhor absorção, nós fizemos uma roda de conversa com todos eles e também distribuímos panfletos dos supermercados com as comparações dos preços nos meses anteriores e atualmente. E também nessa aula, a gente pode incluir outros materiais, como a inclusão digital, já que hoje existem vários aplicativos que é possível fazer essa comparação de preços de um estabelecimento para o outro. O objetivo dessa aula é ensinar os nossos alunos a utilizar a calculadora para conseguir alcançar o resultado muito mais rápido. Com certeza isso ajudará a autonomia dele no mercado de trabalho. Esse exercício ele é composto por várias operações matemáticas. Nele foi aplicado adição, subtração, multiplicação e divisão, além do cálculo de porcentagem. Para melhor direcionar esse aluno ao mercado de trabalho, aqui nós vamos utilizar a calculadora, mas também temos o passo a passo de como chegar nesse resultado. Para ficar mais fácil a absorção desse exercício, nós dividimos ele em várias partes. Então, no primeiro enunciado, a gente está falando do que aconteceu e os valores de cada produto. A primeira atividade do exercício foi criada uma lista de compras. Nesta lista de compras está a quantidade, o produto e o peso de cada produto e o preço unitário. Na continuação do enunciado, foi inserido as informações com a taxa de aumento do preço de cada produto. Então, para o nosso aluno saber quanto que esse produto está custando agora, ele vai precisar calcular essas taxas, né? Então, ele vai precisar aqui utilizar a porcentagem. Então, tem algumas maneiras dele utilizar essa porcentagem. Ele pode somá-la ao produto, ou ele pode dividir o valor dessa porcentagem por 100 e multiplicar pelo valor do produto. Então, tudo isso a gente vai ensinar para o nosso aluno como que ele pode fazer essa conta na calculadora. Nesse slide, nós já conseguimos observar a lista de produtos com os valores atualizados, né? Aqui ainda está o valor unitário de cada produto e o valor unitário com o reajuste referente ao mês de agosto e ao mês de setembro. Nesse próximo slide, nós já observamos que está contabilizando o valor total do produto. Um exemplo, na lista de compra, sugerimos a compra de 2 pacotes de arroz. Então, aqui, referente ao mês de julho, agosto e setembro, já está calculado o valor total da quantidade. Então, aqui, após ele fazer o cálculo da porcentagem de aumento, ele também utilizou aqui a multiplicação para poder chegar ao valor total do produto. Ou ele também poderia utilizar a soma. Então, todos esses fatores nós iremos ensinar para os nossos alunos qual é a prática mais fácil para ele conseguir atingir o resultado. Depois do nosso aluno chegar nessas informações, com os dados utilizados, a gente vai solicitar que ele indique qual o mês que teve o maior gasto no supermercado, se foi o mês de julho, agosto ou setembro. Após ele identificar qual foi o mês de maior gasto, iremos propor que ele calcule a taxa de aumento que teve de um mês para o outro. Isso para ele calcular em porcentagem. Então, nós vamos solicitar que ele calcule quantos por cento sofreu de reajuste de julho para agosto, de agosto para setembro e de setembro para julho, para a gente poder identificar qual mês que teve a maior taxa de aumento. Nós já sabemos qual mês é, porém não sabemos em porcentagem. Então, é isso que o nosso aluno vai calcular agora. Aqui nós temos o passo a passo de como chegamos no resultado do cálculo em porcentagem de aumento. Poderíamos fazer isso direto na calculadora, mas para maior absorção do conteúdo, nós colocamos aqui o passo a passo. Então, ficou bem ilustrativo e bem explicativo.
com certeza vai ser muito mais fácil para eles compreenderem. Nesse gráfico, fica mais fácil identificar a porcentagem de aumento de um mês para o outro. Nessa aula, nós conseguimos abordar com os nossos alunos alguns aplicativos que facilitam o trabalho dele e também incentivar esses alunos a buscar o conhecimento da matemática financeira, da matemática no dia a dia e quebrar aquele paradigma que a matemática é difícil. Não, a matemática não é difícil. A matemática é uma disciplina muito prazerosa. Só que para isso, nós precisamos despertar o interesse no aluno. O exercício mostrou na prática como fazer o cálculo para saber como podemos estar gastando no mercado de um mês para o outro sem nem ao menos perceber. E como a proposta da EJA é facilitar a vida do educando, tanto profissionalmente como em outras áreas da vida, iremos apresentar um aplicativo que vai ajudá-los a ter um melhor controle financeiro, principalmente quando forem ao mercado. Nesse aplicativo, é possível colocar o item que será comprado, quanto deste item será comprado e qual o valor deste item. Além disso, o aluno poderá ver quanto ele pode gastar e quanto, de fato, ele está gastando. Basta olhar abaixo, onde está sendo indicado no slide. Quando o aluno for fazer outra compra, o aplicativo já mostra o valor que foi pago naquele item na última compra, sendo possível estimar o valor que será gasto no mercado. O aplicativo ainda mostra no que a família pode estar gastando mais, possibilitando uma compra mais consciente. Inserir o uso de aplicativos irá ajudar o educando a agregar mais ao que ele já sabe, como, por exemplo, fazer compras. O uso do aplicativo vai proporcionar uma experiência mais segura no mercado e, com certeza, aproximará o cidadão da tecnologia, um dos meios mais utilizados no mercado de trabalho. Analisando a prova da EJA 2019, encontramos o que justifica a preocupação com o nosso tema, a ponto de abordarmos como estudo a atividade prática. Levamos em consideração a amplitude desse planejamento e, então, elaboramos uma breve atividade de matemática onde os educandos puderam aprender com sua própria vivência. Sendo assim, realizamos uma pequena sondagem em sala para compreendermos o quanto os mesmos dispunham de entendimento com a matemática e, posteriormente, examinamos a atividade que fora proposta. Todo o planejamento foi embasado em referências vigentes, com o intuito de que toda a temática viesse ser assimilada. Desta forma, concluímos que o ensino de matemática na EJA é de extrema importância para que os educandos sejam capazes de solucionar acontecimentos comuns em seu cotidiano, como, por exemplo, cálculos de porcentagem, receitas e afins.